Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Mecânica das Rochas. Bom, a aula de hoje ela é rápida, ela vai ser um complemento, tá, do Q-System. Utilizando, a utilização e como utilizar a classificação do Q-System. Eu expliquei o como, então pediram para eu fazer um exemplo e mostrar de que forma ele é utilizado. Então a gente segue gravando esse vídeo, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou docente pela Federal do Oeste do Pará e na aula de hoje a ideia é justamente essa, mostrar um plano de mapeamento geológico subterrâneo, pelo menos de uma forma simplificada, entender em que consiste esse mapeamento geológico geotécnico subterrâneo e de que forma ele é aplicado, de que forma nele é aplicado, em cima dele é aplicado o Q-System. Beleza? Vamos começar? Certo, então o Q-System de Barton et al. Ele tem duas formas de fazer esse cálculo, fazer essa quantificação da qualidade do maciço rochoso. Então, é uma classificação, uma avaliação quantitativa, tá? Ela vai transformar o que é qualidade em números, para a gente trabalhar de forma que a engenharia possa estar atuando. Tá? O principal ponto é justamente de classificar o maciço rochoso é saber qual tipo de suporte é necessário para que aquele maciço rochoso continue estável. Tudo bem? Tá, mas tem duas formas de usar o Q-System. A primeira forma é utilizando testemunho de sondagem. Tá? Quando a gente utiliza testemunho de sondagem, claro, o RQD ele é de testemunho de sondagem. Para quem não está lembrado, o RQD é o primeiro parâmetro do Q-System. Tá? Se você não viu como é calculado o Q-System, todos os parâmetros são avaliados, porque onde adicionar um número ou outro, você pode estar voltando nessa playlist na última aula, ou então clicando aqui, tá, nesse card interativo que vai te direcionar para essa aula. Tudo bem? Caso você não esteja assistindo na playlist de Mecânica das Rochas. Tá, então, essa avaliação, primeiro o RQD, ele é feito por testemunho de sondagem. Beleza. Mas todo o Q-System pode ser calculado em cima de vários testemunhos de sondagem. Tá? Só que o que acontece? Os valores eles não têm uma confiabilidade muito boa nesse caso. A gente está aqui na superfície e aí vai fazendo vários furos de sondagem para tirar o testemunho e avaliar o maciço rochoso. Quanto mais testemunho de sondagem, melhor, mais adequado vai ser esse resultado, mas mesmo assim ele pode carregar infinitos erros. Tá? Assim como na geoestatística, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que se passa lá embaixo em termos de quantificação de recursos e reservas, a gente não sabe que material está lá embaixo. Da mesma forma, a gente não tem 100% de certeza onde começa e onde termina juntas, fraturas, tá? Então a gente tem pouca informação, é esse que é o problema. Quando a gente está falando de Q-System, classificar o maciço rochoso, considerando testemunho de sondagem unicamente. Tá? Outra forma, além de utilizar o testemunho de sondagem, além de obter o RQD de testemunho de sondagem, a gente também faz o mapeamento geológico geotécnico subterrâneo. E o que seria isso? Bom, primeiro é uma investigação in situ, tá? Então a gente vai na escavação, a gente adentra os túneis, seja de engenharia civil ou mineração, ou qualquer maciço rochoso que tu possa adentrar, tá? Que existe uma escavação primeira, e aí tu vai poder fazer a fiscalização, tu vai poder investigar, a investigação geotécnica, geológica e geotécnica do ambiente, tá? Então a gente vai conseguir ver o que mais interessa para a classificação, além do RQD. Juntas, quantidade de famílias de descontinuidades, a gente vai ver também a presença ou não de água, entre outros parâmetros, rugosidade das paredes das descontinuidades, enfim. Então, o jeito certo, o jeito mais confiável de se ter um valor Q de confiança de um maciço rochoso é justamente com essa investigação in situ. Tá? Então, primeiramente a gente vai no subterrâneo e faz essa verificação. Observem que nessa imagem aqui, essa rosa aqui embaixo, a gente tem 3 diferentes setores, tá? 3 diferentes zonas. A gente tem o zoneamento do maciço rochoso, que a gente chama, tá? Então, para avaliar esses parâmetros, a gente primeiro vai separar o maciço rochoso onde ele vai apresentar características diferentes. Nesse caso aqui é geológica e, por consequência,
geotécnica, né? Vai influenciar a geologia do lugar, do ambiente, vai influenciar com certeza diretamente na qualidade de resistência daquele maciço rochoso a tensões, a compressão, a de repente um desmonte que aconteça lá dentro, tá? Então a gente tem aqui três áreas, cadê meu modo aqui? Três áreas, três setores, tá? Então a gente tem esse SRF1. Vocês lembram o que é o SRF, que é um dos 6 parâmetros do Q-System? Reduction Factors, Stress Reduction Factor, tá? O fator de redução da tensão. Então a tensão aqui ela é 1, ela tem valor 1. A tensão aqui no meio ela vai ter valor 5. E a tensão aqui ela vai voltar a ser 1. Qual que é a diferença? Então essa intrusão aqui a gente tem um corpo de uma zona de argila, tá? Então nessa zona de argila o que acontece? O fator de redução de tensão ele vai ter um valor maior. Adiantando um pouco, a gente tem aqui a fórmula, né, que a gente viu na última aula, SRF, Stress Reduction Factor. Esse valor ele vai fazer o que com a minha qualidade do meu maciço rochoso, né? Lembra que o índice de qualidade do maciço rochoso, o índice Q, quanto maior, melhor a qualidade do maciço rochoso. Então, a gente observa essa fórmula, a gente vê que o Q, na verdade, ele vai estar diminuindo. Quanto maior o meu SRF, meu Stress Reduction Factor, menor o meu valor de Q, tudo bem? Então, ele vai influenciar negativamente na qualidade do meu maciço rochoso, na estabilidade do meu maciço rochoso, tá? Então, nessa área aqui, eu vou ter um valor específico, né? A gente tem aqui uma escala, deve ser um pouco mais de 5 metros aqui, tá? A gente vai ter, se a gente adentrar essa escavação, nessa região aqui, a gente vai ter uma qualidade menor do maciço rochoso. Imagina que a gente vai fazer uma escavação que corte esse corpo mineral. Então o teto ele vai ser muito mais fácil de desabar nessa região da clay zone, da zona de argila, do que no demais, considerando aí que o que eu tenho de rosa é um maciço rochoso de boa qualidade. Tudo bem? Muito melhor do que argila, né? Argila é material pouco consolidado, né? A gente tem mais para ser, em alguns casos até sedimento, facilmente vira sedimento esse material rochoso. Tudo bem? Tá, e o que significa esse gráficozinho que eu coloquei aqui em azul? A gente tem aqui um histograma, tá? É o gráfico de frequência. Esse histograma, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar os parâmetros geotécnicos, tá? Que podem variar de acordo com a geologia do ambiente subterrâneo, tá? E eu vou quantificá-los. Aparece aqui, tem 3 famílias. Nessa zona aqui, o que mais tem são... O que mais se repete são 3 famílias de descontinuidade. Ou então, aí a gente tem uma frequência maior de 3 famílias de descontinuidade. Então tá, esses parâmetros, não só número de famílias, todos os demais parâmetros considerados na fórmula do Q-System, a gente vai avaliar o quê? Qual que é a frequência que ocorre separadamente em cada zona. Então, zoneia, em cada zona vai ter suas características específicas, tá? Quando começa a mudar muito o padrão do maciço rochoso, a gente faz um zoneamento, a gente faz uma seção, a gente abre uma parte separada para avaliar separadamente, tudo bem? Geralmente uma mudança de litologia, ou a gente tem aí nesse caso a presença, né, um corpo na diagonal de argila, que é completamente diferente desse rosa, tá? Então a geologia ela vai diretamente influenciar a geotecnia do ambiente, tudo bem? E aqui eu tenho um esquema, infelizmente ele está bem simplificado, tá? Não consegui uma imagem mais, com uma qualidade assim melhor, que a gente possa dar um zoom bacana para avaliar, mas eu acredito que essa aqui seja suficiente para que vocês entendam. Bora lá. Tá, a gente tem aqui zoneamento do maciço rochoso. Então aqui ele tem algumas zonas separadas, tudo bem? Essa região, essa região, essa região. Então observem que aqui é só a geologia do lugar. Em termos de rupturas, falhas, famílias. A gente tem RQDs diferentes, tá? Então, o que foi feito nesse estudo aqui, nesse mapeamento geológico geotécnico? A gente tem esse primeiro momento aqui, essa primeira região aqui, que tem características similares. Nessa primeira região foi definida o RQD sobre o número de descontinuidades, tá? E já vai estar trabalhando a fórmula do Q. A gente tem valores específicos nessa região para as outras características, né, da fórmula, outros parâmetros da fórmula.
tá? A gente tem... E no final ele vai dar, cada uma dessas regiões vai ter seu próprio Q value, valor Q, tudo bem? E a classificação do maciço rochoso. Amarelo significa baixa qualidade, ou seja, ele vai precisar de um suporte, né, para manter aquele túnel estável, vai precisar de um suporte artificial. A gente vai estar falando de concreto projetado, ancoragem, ribs, steel ribs, que são cambotas metálicas, tá? Então, é separado por zona. Cada ambiente de tantos e tantos metros tem uma característica diferente. Então, eles decidiram aqui nesse mapeamento geológico geotécnico fazer uma divisão de tantos e tantos metros. Se repetem exatamente a mesma quantidade, tá? E cada um deles foi classificado de uma forma. Observem que, por exemplo, nesse aqui, a gente tem um amarelo mais clarinho. Então, é uma qualidade um pouco melhor, uma qualidade média, uma qualidade aceitável, tá? A gente tem aqui, então, se tivesse outras cores como essas indicadas aqui, a gente teria outros resultados Q e outra classe de rocha, segundo a classificação, né, do Barton. Tá bom? Então, aqui nesse slide a gente tem o suporte adequado para cada zona, tá? Então, na maioria das zonas foi utilizado qual suporte? Nessa lateral é sempre utilizado esse aqui, ó, o concreto pulverizado, tá? Olha, se fosse tem alguma região com qual cor mais? A gente vê uma sobreposição aqui, ó, desse casting in place, lançado concreto projetado, tá? Concreto lançado, concreto projetado. A gente vê mais azul escuro aqui nessa região aqui central. A gente tem o concreto projetado. Então, o concreto projetado foi utilizado essencialmente no centro desse maciço rochoso, tá? Ao longo dele todo, juntamente com concreto pulverizado. Então, outras coisas podem ter sido utilizadas, né? E é só ficar observando. Nessa região, que ela tem uma característica muito similar, ó, tudo é uma qualidade que boa, moderada para ruim, tá? Então, são essas amarelas. A gente vai ter aí basicamente as mesmas estruturas de suporte artificial do maciço rochoso, tudo bem? Mas poderia ter outras coisas também, como ancoragem, podia ter telas metálicas, tá? Podia ter parafusação, poderia ter reforçamento com concreto projetado. Sim, que eu tinha marcado aqui ficou. Pronto. Tá, então a gente tem aqui o levantamento dos parâmetros. Voltando aqui com vocês os parâmetros, né? O RQD, que é o grau de fraturamento, é o Rock Quality Designation. Então também é uma forma de avaliar o maciço rochoso, só que extremamente simples. Desconsidera uma grande gama de variáveis, tá? Então uma forma básica, uma forma inicial de avaliar o maciço rochoso, que geralmente eleva a condição para um maciço de mais alta qualidade do que ele realmente é. Tá? Então a gente tem esse RQD por esse J. Esse RQD por esse J, ele vai dizer o tamanho do bloco, porque a gente tem qualidade do maciço rochoso pelo número de descontinuidade. JN é o número de descontinuidade, tá? De juntas aqui. De descontinuidade de forma genérica, pode ser qualquer tipo de descontinuidade. Vistosidade, acamamento, né? Ruptura, fratura, pode ser causado de uma detonação, tá? Então, a avaliação desses parâmetros. Bom, antes de a gente entrar nesse modelo, o modelo fornecido justamente pela associação onde o Barton trabalha até hoje, tá? Ele trabalha com classificação de maciços rochosos, com essa parte de geotecnia. Antes da gente entrar nelas, eu queria dizer que muita parte, quando eu falo de investigação geológica, geotécnica subterrânea, a investigação ela não é feita assim, eu entrei aqui na mina subterrânea e já vou avaliando, a parede está assim, aqui tem assada, aqui não tem. Poucas coisas podem ser ditas de fato quando a gente está fazendo uma avaliação igual essa que eu estou falando. A gente chega e vai olhando, vai avaliando, vai escrevendo, vai talvez preenchendo o formulário, alguma coisa assim. Tá? Então a gente deve considerar que o que a gente está vendo, dependendo do tempo que aquela mina se encontra naquele lugar, dependendo do tempo e dos fatores de tensão,
entre outras coisas, a gente não pode dizer que o que a gente está vendo de superfície é realmente o maciço rochoso, tá? Por quê? A superfície, ao momento que ela vira a superfície, né? De repente acontece um desmonte de rocha, aí vira as laterais, vira a abóbada, a parede da mina, e aí a gente tem um material rochoso que já sofreu intemperismo, ou seja, a gente não pode avaliar por uma rocha intemperizada, por essa superfície, por essa camada superficial. Então, muito comum fazer um mini desmonte, né, um pequeno desmonte de rocha, só para liberar, só para ficar fácil de visualizar descontinuidades e outras características do maciço rochoso. Outras características já não sofrem tanta interferência quanto essa superfície. Se eu estou querendo saber de uma parede de uma descontinuidade, então é bem interessante eu visualizar a rocha fresca, a rocha, né, nova, do que essa que está com a superfície exposta há um tempo. Tudo bem? Para ver se realmente tem preenchimento de clay, de novo, de argilas ou outros argilominerais que sejam, ou às vezes preenchimento orgânico também acontece, tá? Dependendo da profundidade que se encontra o maciço rochoso. Tá? Então tudo isso precisa ser avaliado. Tá, e aí a gente tem a continuação aqui da fórmula. Vamos embora ver por partes. Então tem o RQD sobre o JN, que eu falei que indica o tamanho de bloco, a gente tinha visto isso na aula passada. Mas como ele é feito no zoneamento? Tá, a gente tem zona 1, digamos. Esse aqui é meu panfletinho da zona 1. O que eu estou falando? Esse aqui, ó. Todo esse aqui é o meu panfleto, é o meu formulário que seja da zona 1. Eu estou avaliando uma zona só, beleza? Então, nessa minha zona 1, eu vou fazer um histograma, né? Eu vou quantificar. Na zona 1 a gente tem aqui RQD, que pedaços de maiores do que 10 centímetros de testemunho de sondagem. Então, eu tenho aqui a segunda parte, né? Meu denominador da fórmula, meu JN, ou seja, o número de descontinuidades. Então, a gente tem os valores que são dados aqui, né? Os números que são dados, para a gente substituir lá o JN pelo número do denominador, de acordo com o número de descontinuidades. Quando não tem nenhuma descontinuidade, a gente põe o menor fator, 0,5, para dividir. Tudo bem? E quando ele tem muitas descontinuidades, é praticamente um solo, a gente põe o valor 20 no denominador. E aqui o gráfico ele vai indicar com a frequência com que isso aparece nessa zona. Então o que aparece mais nessa zona que eu estou é três descontinuidades, talvez 3 famílias de descontinuidades, algo entre 25 e 30 vezes apareceu nessa zona. E entre 3 e 2, 3,5, digamos assim, apareceu também a mesma quantidade. Enquanto, por exemplo, 4 famílias de descontinuidades, 4 grandes descontinuidades nessa zona, aconteceu bem pouco, talvez só uma vez, 1 ou 2 vezes, tá? Então, dessa forma, a gente pode tirar alguns valores. Professor, mas é a média, a moda, como é que a gente faz? Calma aí, segura. A gente tem aqui a segunda etapa da fórmula. A gente tem essa segunda parcela, ela vai estar direcionada com a resistência de cisalhamento, né? O corpo sofreu uma descontinuidade e aí ele cisalhou. Esse cisalhamento, como é que está o estado da parede das descontinuidades, tá? Então, JR vai dar no sentido de rugosidade, se ela é lisa, se ela é rugosa, ondulada, como ela é. E o JL vai estar relacionado com alterabilidade. Se tem só uma mancha, se tem algum preenchimento, tá? De que forma ela está alterada. Se ela está intacta, só que a parede está normal, só no máximo com alguma mancha, tá? Ou se já tem um preenchimento, tá? Então, essa parede da descontinuidade ela vai ser caracterizada por essa razão, JR sobre JA. Então, é a resistência ao cisalhamento, ao deslizamento de uma superfície da rocha sobre outra, tudo bem? E aí a gente vai quantificar aqui. Tá aqui os valores que são dados para JR, que a gente preenche, né? Ondulado, se a parede da descontinuidade for ondulada, vai ser 1,5, 2 ou 3. Aqui observem a frequência extremamente baixa e aí alta bem aqui. Então, usar alguma coisa entre 2 e 3, ou até mesmo 3 seria mais conveniente, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente. A gente pode usar a média, a moda, tudo bem? E o JA aqui, que é a alterabilidade.
com preenchimento bem denso, né, bem preenchido as descontinuidades, sem preenchimento, intacto, tá? Então ele está mais para sem preenchimento, mas ele não está intacto. Então a gente usaria aqui pela questão de frequência, né, que mais se repete, seria 1, se a gente fosse usar, que tem uma frequência maior nessa zona. A gente poderia usar 2 também, que também representaria bem aí quem que está na mediana também dos valores que a gente utiliza na fórmula, tá? Então a gente vai verificar já já. E esse terceiro momento aqui a gente avalia a adequação das tensões sobre o maciço rochoso. O JW é a água, né, a presença da água. Water pressure, principalmente a pressão da água, tá? Se estiver seco, a maior parte dessa zona 1 ela está seca, ela contém alguma umidade, tem uma certa frequência, não é tão irrelevante assim, então a gente não usaria 1, mas também não utilizaria 0,66, utilizaria um valor talvez intermediário, tá? Ou mais próximo de 1 do que de 6, a gente poderia dar peso, a gente poderia trabalhar estatisticamente com os valores encontrados. E a gente tem o Stress Reduction Factor, denominador que eu falei lá no começo. Tá? Então, nessa situação, nessa zona 1 aqui, a tensão ou resistência do maciço rochoso, a gente colocaria aqui 1, que é o que mais se repete. É quando ela é forte, quando ela não apresenta tensões de ruptura. Tá? Apresenta, na verdade, algumas, só que com baixíssima frequência. Acontece uma ruptura, uma descontinuidade por força de compressão, por exemplo, tá? Esmagamento, a gente tem descontinuidade leve, né? Algo assim que tá. A gente tem descontinuidade de fato, ruptura aqui, fratura, e aqui a gente tem que ela está coerente, que ela tem uma boa coesão com relação à resistência do maciço rochoso, ela é bem resistente, tá? Então eu colocaria 1. Como eu falei, como ele está no denominador, quanto maior o número, aqui é 20, por exemplo, mais susceptível o maciço rochoso está às tensões exercidas sobre ela. Tá? Então, mais sensível, menos estável ela estaria. Então, nesse caso, ela está bem estável. Tudo bem? Beleza, então a gente tem os valores, a gente pode fazer aqui. Aqui foi feito, olha, pegou as mínimas da zona, a mínima de RQD apresentada, a mínima de número de descontinuidades, mínima de tudo, de rugosidade, de alterabilidade, de presença de água, de redução, fator de redução por conta da tensão, aí daria um Q baixíssimo. E se a gente pegasse o que foi encontrado de melhor nessa zona 1, daria 100%, né? Não daria 100% na verdade, porque o valor Q ele extrapola aí os 100. Mas daria um valor bem alto, uma qualidade bem boa do maciço rochoso. Se for pela média, tá aqui ó, o valor médio, a gente usaria 4.44, que já não é um maciço rochoso assim uma competência tão boa. E se for os valores mais frequentes apresentados em cada um desses parâmetros, usaria 23,3. Vocês observam que já é um valor mais, como eu posso dizer, balanceado, né? Talvez mais condizente com a realidade. Isso considerando a zona 1 inteira. Eu poderia dividir essa zona 1 em 2 ou 3 zonas, zona 1A e zona 1B. Poderia. Talvez deixaria algo mais específico. Quanto mais detalhado for o meu mapa, quanto mais detalhado eu fizer essa divisão de menos e menos metros, mais exato a gente tem esses valores, essa classificação do maciço rochoso, sem dúvida. Tá, então vamos tentar realizar aqui uma atividade que eu bolei aqui pra gente, tá? Eu tentei mostrar além de histogramas, só um exemplo aqui de histogramas mesmo, para não fazer através daquele formulário que a gente viu, tá? Porque poderia demorar muito, mesmo que eu diga assim, para resolver uma questão. Utilize considerando só um exemplo, tá? Considerando de atividade, só um exemplo de atividade de Q-System. Considerando essa tabela inicial aqui, ó. Beleza? Esse formulário completado com os histogramas. E aí eu não desce essa parte aqui de cima, ó, tá? Eu não desce esses valores para vocês calcularem. Utilizando o valor médio, por exemplo, dessa zona 1. Qual é o valor do Q-System? Aí vocês iam calcular dessa forma, olha. 71, valor médio. 71,
6,7 vezes 2,6 dividido por 2,3 vezes 0,91 dividido por 2,4. Daria 4,44. Tá? É uma forma de resolver a partir de um formulário desse. Tá? Até dava para preencher os dados e fazer um Excel, se fossem várias zonas, né? A gente só ia repreenchendo as zonas no Excel e daria os resultados. Afinal, são cálculos tranquilos. Tá, e aí eu coloquei de uma forma menos histograma, menos zona e mais observação em campo. Tá? A gente fez uma investigação lá em situ, fez um pequeno desmonte de rocha. Eu tenho agora um conhecimento mínimo da situação do maciço rochoso. Eu coloquei aqui, ou descrevi nesse caso, descrevi aqui, e a gente vai tentar avaliar. Vamos lá, vamos calcular esse Q-System, vamos analisar a qualidade desse maciço rochoso. Então, o experimento aqui é um arenito fraturado. Então, já é um maciço rochoso aqui, que a gente não espera algo assim tão... uma qualidade tão boa, né? Até pela geologia do material. Tá? A gente tem o objetivo de escavação. Vou selecionar aqui os pontos de importância. O objetivo da escavação estudada consiste em uma abertura minerária permanente. Vocês lembram da última aula? A abertura minerária permanente eu tenho um valor exato para colocar na minha tabela. Beleza? A tabela eu posso consultar. As condições de tensão do maciço rochoso são favoráveis. Tensão favorável. Beleza, outro ponto importante. E apresenta um baixo teor de umidade. Então, a gente não tem aqui JW, né, de water pressure, de pressão da água, não é muito forte, tá? Umidade, baixa umidade. Umidade no Brasil é com U. Em Portugal é com H. Enquanto que no inglês também, humidity. Enquanto que as suas descontinuidades são planares e lisas. Beleza, então falou do que? Da parede da descontinuidade, o meu JR. São rugosas? Não, são planares e lisas, as paredes das descontinuidades. Com linearidade e orientação na direção do cisalhamento. Tá? Beleza. Por sua vez, o número destas descontinuidades é expresso neste histograma. Então, a gente tem aqui o histograma de índice de número de descontinuidade. Olha, a gente tem 3 famílias... O que é mais frequente são 3 famílias e um pouco de 3 famílias e fraturas esparsas é o que menos tem, tá? E o médio seria 2 famílias e fraturas esparsas. O que acontece? Com uma frequência muito mais alta aqui, tá? Do que aqui ou do que aqui, eu posso dizer que esse aqui representa mais a minha zona. Posso, se eu quiser. Ou eu posso dizer... Posso aqui, sei lá, como esse é muito maior, eu posso dar peso 3, peso 2, peso 1 e fazer uma média, assim, falando na vida real, né? Fazer uma média ponderada, com esse com peso maior, esse com peso menor, e aí dá um valor intermediário. Deu, digamos, 2,5. Então, qual é o valor que eu utilizo quando eu tenho 3 famílias de descontinuidades, ou que é o meu maior valor? Cadê? Família de descontinuidade. A gente tem aqui, ó, 3 famílias de descontinuidade, 3 para 2, ou 2 e espaçadas. Então, ó, um valor entre 9 e 6 eu colocaria, entenderam? Eu vou tentar deixar o mais adequado à minha situação real aqui, tá? Entre 9 e 6. Eu poderia colocar mais próximo do 9, porque tem uma frequência maior, tá? Então, na vida real, eu utilizaria algo como um 7, tá? Para substituir lá na minha fórmula do Q-System. Mas, tá? Nessa situação aqui, eu vou considerar o que tem mais. E como as outras duas opções estão, elas meio que se equilibram, e essa maior ficou no meio, então eu vou usar 3 famílias de descontinuidade. Então, quando eu for para a fórmula, eu vou usar, para 3 famílias de descontinuidade, eu vou usar 9, tá? Para a minha situação aqui teórica. Na prática, eu faria aquilo, faria uma média ponderada, tá? Mas na teoria eu vou utilizar o que mais se repete, que é muito maior a frequência de 3 famílias de descontinuidade ao longo do maciço rochoso. Tá? Só para a gente entender como se trabalha com histograma, eu coloquei pelo menos uma dos parâmetros do sistema Q em histograma. Por sua vez, o número destas descontinuidades é expresso no histograma. Okay? Expõe também os comprimentos de testemunho de sondagem,
em centímetros, observando que a última linha da tabela corresponde às somatórias dos demais comprimentos de suas respectivas colunas. Coluna, né? E as linhas. Então já tem a somatória aqui dos pedaços, né? Dos pedaços das descontinuidades. Beleza, já agiliza o processo. Isso aqui eu estou falando de testemunho de sondagem, então eu vou estar falando de RQD, tá? Então eu posso calcular meu RQD aqui, de acordo com essas somatórias. Observa-se que a última linha da tabela corresponde às somatórias dos demais comprimentos em suas respectivas colunas. Ok, de cima para baixo a somatória, de cima para baixo a somatória. Sabe-se que o comprimento total da sondagem é de 250 centímetros, ou seja, 2,5 metros. Né? Classifique o maciço rochoso de acordo com o sistema Q de Barton et al. Então tá. Então aqui a gente calcula primeiro, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar cada situação e jogar naquela fórmula. Simplesmente. O que eu posso começar aqui fazendo? Calculando o RQD. Somatória, né, dos pedaços que são maiores do que 10 centímetros. Né, a somatória deles maiores que 10 centímetros vezes 100 dividido pelo comprimento total, vezes 100% dividido pelo comprimento total. Nossa, tá feio pra caramba na minha letra, eu tô sem minha canetinha. Dividido pelo comprimento total em centímetros, que é 250. Beleza. Então, podemos calcular. Deixa eu pegar aqui meu celular, estou sem minha calculadora também. Vamos pegar os que são maiores que 10 centímetros, correto? Esse não é maior, 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 esse não é maior. Nem esse, nem esse, nem esse. Esse é. Nem esse, nem esse. Tá, então daqui só quem são esses dois. Esse, 3 e esse. Esse aqui tem esse e esse. Tá, daqui tem... E é isso. O resto tudo é menor de 10 centímetros. Então, vamos calcular aqui. Primeiro a gente soma os valores que eu circulei, né? Bora lá. Beleza, eu fiz a somatória e deu 125. Bom, se eu não digitei nada errado, deu 125. Eu não gosto de calcular no celular, sei lá, não é a mesma coisa que na calculadora, né, não? 125. 125 vezes 100% dividido por 250. Deu 31,25. Chegou notificação aqui. 31,25, tá? Então meu RQD é de 31,25. E eu tenho uma família de descontinuidade aqui, número de famílias de descontinuidades de 3, né? 3 o valor é 9. Tá, deixa eu ajeitar. Agora que a gente já tem o valor do RQD, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Tá, 31,25 sobre 9. Pode ver que é um valor baixo, né, de RQD. A gente está falando de um arenito e ainda está fraturado, né, com 3 famílias de descontinuidades. Então vai dar um valor bem baixo. Depois o JR sobre o JR de rugosidade, o que ele fala a respeito aqui? Tensão do maciço rochoso são favoráveis. Não é tensão não. Baixo teor de umidade. Não, também não. Aqui. Descontinuidades são planares e lisas. Com linearidade e orientação na direção do cisalhamento. Ok. Planares e lisas. A gente tem aqui. Planares e lisas. Lisa seria 1, planar seria 1. Tá? Então lá no meu exemplo lá, ela é mais planar e lisa. Então a gente ficaria aqui com algo entre 1,5 e vamos usar 1. Tá? Nesse caso aqui a gente usa 1. E o JA de alterabilidade. Ele fala sobre alterabilidade, por sua vez, o número de descontinuidades é expresso no histograma. Expõe-se também o comprimento do testemunho de sondagem em centímetros, tal. Eu falei que tem preenchimento, não tem preenchimento.
tá? Então ela vai ser que não tem preenchimento, mas ela vai estar mais voltada para um número maior, tá? Então eu usaria aqui 2, por exemplo. Tudo bem? Que mais? Qual outra informação que ele dá? 1 sobre 2, ok. Qual outra informação que ele dá? A gente tem o agora de tensão. Beleza, pressão d'água. Ele fala da umidade, baixo teor de umidade. Apresenta um baixo teor de umidade. Então, apresenta umidade, só que situação mínima, né? Então a gente tem aqui o JW. Ele tem umidade, ou ele é seco? Ele tem umidade, mas é mínima, tá? Então, poderia usar 0,63 tranquilamente. Alta pressão não, então, mas também não é seco. Então eu usaria 0,66. Tá? Então essas considerações que a gente vai fazendo, o que se encaixar melhor no que o enredo fala, 0,66. E aí a gente tem o SRF, né? Fala da tensão. E a tensão, como é que tá? Tá alta tensão? As condições de tensão dos maciços rochosos são favoráveis. Favoráveis, então, é uma boa condição de tensão. Tá? Então, no quesito tensão, a gente tem aqui valores de que ele é resistente. Seria algo entre 1 ou 2,5. Eu utilizaria nesse caso 2,5 se fosse para uma situação de extremamente favorável. Aqui está dizendo que são favoráveis. Se são favoráveis, então não é 2,5, é 1. Beleza. Então aqui o denominador ficou 1. E aí a gente faz essa continha e tem o valor do nosso Q. Eu vou encontrar no valor do nosso Q. Tá? Então, de acordo com o que for dito, a gente vai fazendo essas ponderações. Como é um cálculo de algo empírico, tá? Ele pode não ser exato dependendo de como está descrito o teu maciço rochoso, tudo bem? Então, a continha ela vai dar 1,145 ou 1,15, tá? 1,15, arredondando aí. Opa! 1,15 arredondando no Q-System. 1,5 no Q-System. O que significa? Qual é a classificação? Classifique o maciço rochoso. Se é para classificar, a gente tem que adequar de acordo com um intervalo, uma classe, né? Bora ver. Aqui, a gente tem então... Qual foi o valor mesmo? 1,15. 1,15 está entre 1 e 4. Pouco competente. Ter um maciço rochoso com pouca competência ou com uma qualidade, né, abaixo de razoável do maciço rochoso é uma coisa esperada de um arenito. Fraturado, então, eu achei até boa essa classificação. Tá? Então, é essa a ideia. Com certeza, saber o tipo da rocha já ajuda. Saber se é fraturado, se não é, também já dá um indício mais ou menos do que seria a classificação dele. Tá? Mas a gente comprovou aqui com a continha da classificação geomecânica dele. Como eu falei antes, na aula anterior, o Q-System, para mim, é a melhor classificação que tem. Beleza, e aí tu classificaste. Aí tu precisa fazer o quê? Com esse exemplo do arenito fraturado. Tem outras coisas a se fazer, olha. Com o auxílio do gráfico, que correlaciona a qualidade do maciço rochoso e suporte necessário para sua estabilização, determine o suporte adequado para esta escavação. Beleza, a gente vai lá no gráfico e verifica. Beleza, então tá aqui o gráfico. A gente vai usar o gráfico para correlacionar a qualidade do maciço rochoso com o suporte necessário para a estabilização da escavação. Tá aqui o gráfico, então a gente tem aqui o nosso material era o quê? Era de baixa competência, né? Que é razoável, fair enough. E aí, poor, beleza, a nossa é D, é da classe D, qualidade do maciço rochoso, tá? 1,15, que deu pouco competente, abaixo de razoável. Aqui o razoável é fair, abaixo é pobre ou baixa competência. Tá? A gente tem um material D. Então no gráfico eu vou trabalhar só nessa coluna aqui, a minha coluna D. Tá? E aí, a minha escavação? Qual que é a altura ou diâmetro, a dimensão, né, da escavação em si? Então, para eu definir os métodos de estabilização indicados para esse meu túnel, eu preciso de mais informação. Então, está aqui embaixo o resto da informação. Sabe-se que o diâmetro equivalente, o DE, da abertura é igual a 20. Grandeza adimensional. A altura da escavação é 5 metros.
qual o valor da razão da escavação suporte do túnel escavado nesse maciço rochoso. Vocês lembram a fórmula da última aula? A gente tem aqui o DE. Geralmente, para utilizar o gráfico, a gente precisa do DE e ele já deu, tá? Então, poderia simplesmente ir lá para o gráfico e jogar o 20 para resolver isso aqui, tá? Então, eu vou fazer isso. Mas, só lembrando aí, o DE pode ser a altura da escavação, nesse caso é 5 metros, dividido pelo ESR. O meu ESR tem relação com razão de escavação suporte, tá? É uma razão específica para uma dimensão, qual suporte eu vou utilizar numa determinada altura, uma determinada dimensão da minha escavação. Tem gente que diz que eu avanço, né? Mas é como eu falo, o Q-System ele não trabalha muito bem com avanços. Quem trabalha muito bem com avanços é RMR, tá? Então, o Q-System ele define o suporte daquela zona. Zona 1, aquele suporte. E não no avanço. Falando em avanço, talvez entre até na zona 2, né? Tá? Então, a gente tem aqui 5 para encontrar o nosso ESR, razão, escavação, suporte. E meu DE é 20. Tá? Então, passou 5 dividido por 20 é o meu valor do meu ESR. Que vai dar 0,5, se fosse 10 é 20 e 25. Tá? Então é esse valor. É o meu ESR, 0,25. Esse é o valor do meu fator, encontrei. Então esse aqui eu já resolvi. Falta encontrar esse aqui. Então, como é que eu vou relacionar no gráfico? Eu já sei que eu vou usar a coluna D, tá? Eu vou usar alguma coisa que está aqui dentro. Tudo bem. E agora aqui, eu vou usar o 0,25, eu vou usar aqui embaixo e rebater para cá? Não. Eu vou usar o meu DE, olha aqui, ó. Span, que seria o avanço, span, o avanço, ou altura em metros da abertura, tá? Da escavação. Então, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual ao meu DE. E ele já me deu o meu DE. Já posso jogar aqui direto o valor que ele deu, que é 20. DE, né, diâmetro equivalente da abertura é igual a 20. Então, pega o 20 aqui, ó, e rebate. Vai ser nessa linha aqui, ó. E o que tem nessa linha aqui? A gente tem o número 5, majoritariamente, um pedacinho número 4. O que é o número 5? Está aqui em português. Concreto projetado, reforçado com fibra de aço, de espessura de 50 a 90 milímetros. E, de repente, talvez puxe mais um pouco para o 4, né? A resposta é o 5. Então, o esforço recomendado, né, que ele pediu lá para a gente definir o que é necessário para estabilizar esse maciço rochoso, ele precisa de concreto projetado reforçado com fibra de aço de espessura de 50 a 90 milímetros e tirantes, tá? Num determinado momento seria o 4, né? Malha de tirantes com concreto projetado de 40 a 100 milímetros, tá? Então, pode ser, mas pode ver que é a menor parcela. A resposta é o 5, tá? Mas eu não posso descartar por completo o 4. Isso quer dizer que o quê? Que se fosse, né, se fosse trabalhar numa realidade, eu consideraria algo intermediário entre malha de tirantes com concreto projetado e fazer esse reforço do concreto com fibra de aço e com essas espessuras aí. Eu poderia colocar de 40 a 100, né, que dá uma milimetragem maior. E pode ver que elas são bem parecidas, né? As duas usa tirantes, essa aqui é uma malha inteira, tá? Talvez não precise de uma malha inteira, só em pontos específicos. Fazer uma malha só onde realmente precisar, tá? Então, dessa forma eu responderia essas questões aqui, tá? Então, basicamente é trabalhar com as informações que são dadas, interpretar elas e jogar elas naquelas tabelas. Tem uma situação específica também que eu queria compartilhar com vocês, que eu não disse na aula passada, tá? E quando acontece isso aqui, meu JR é 3 e meu JA é 1, tá? A gente tem aqui, ali JR por JA, a gente vai ter
a característica de cisalhamento, né? A resistência ao cisalhamento daquela descontinuidade da parede, né? Vou trabalhar com as paredes da descontinuidade. Se acontecer isso especificamente e o meu RQD sobre o meu JN, né, meu número de descontinuidades, for menor que 2, especificamente nesses casos, eu vou considerar meu JR igual a 1. Tá? É muito específico. É o que eles chamam de pior situação estimada pelo Q-System. Essa situação vai dar errado, tá? Se tu não utilizar o JR igual a 1. Por mais que o JR for 3, se o JA for 1 e o RQD for menor que 2, obrigatoriamente tu joga esse JR igual a 1. Só nesse caso específico. E na prática, o que seria esse caso específico? Seriam blocos instáveis, tá? Próximo à superfície, ali, ou à abóboda, ou à lateral da escavação. A gente tem aqui nesse exemplo aqui, blocos instáveis, tá? Então ele precisaria de uma parafusação de teto, assim, tá? Precisaria de outros suportes. Ele tem uma cunha estável, outra cunha estável lateral. Então tudo vai também fazer referência à orientação da descontinuidade. Tá? Pode ver que todas elas não estão ajudando muito, né? Então a gente tem aqui blocos estáveis na lateral também do túnel. Tá? Então nesse caso muito, extremamente específico, a gente usa JR igual a 1. Beleza? Só nesses casos mostrados aqui embaixo. Seria onde o Q-System seria o ponto cego do Q-System. O lugar onde ele não funciona. Aí a gente faz essa adaptação e aí ele passa a funcionar. Beleza? Por incrível que pareça, minha única referência dessa aula foi esse livro, que vocês encontram ele de graça na internet, por essa instituição de pesquisa, a NGI. N é de Norsk, de Norway, né, de Noruega, G é de Geological, Geotechnical, e I é de Instituto. Tá? Aqui é o Instituto Norueguês de Pesquisa Geotécnica. É o site deles. Eu vou deixar o link só para vocês clicarem aqui na descrição desse vídeo. E vocês vêm aqui, ó, Read More About, ler mais sobre o Q-System, a referência rápida do Q-System. E aí você vai baixar o arquivo for free, de graça. Baixou, minha internet está meio lenta. Baixei, eu tenho acesso aqui ao livro que vai explicar. Então ele tem bastante a ver com a aula que eu disse hoje. Todas as imagens da aula de hoje vieram daí, acho que com exceção da capa da aula de hoje. Tá aqui aquele que eu mostrei para vocês. Esse é o formulário de referência por zona. Tá? Então tem bastante coisa aqui interessante, mas que não mostra exemplos. Mostra como calcular ou situações muito específicas como essa que eu mostrei agora do JR, igual a 1. Tá? A situação onde o Q-System ele é o ponto cego do Q-System. Outra coisa que eu acho interessante falar sobre também, para quem não sabe, o Barton ele está nativo ainda, ele é PhD, tá? Ele é doutor, que ele trabalha juntamente, eu não sei se ele ainda trabalha, né? Mas ele tem uma relação direta com aquele instituto norueguês, tá? E ele está aqui presente no ResearchGate. Vocês podem ver aqui alguns trabalhos dele, que os mais célebres ele colocou aqui disponível, fácil de achar. Os seguidores dele, eu estou bem aqui. E acho bastante interessante porque ele também responde perguntas. Eu vi aqui, ele foi citado, ele leu bastante, recomendações, interesses, áreas de atuação, answers. Então se de repente vocês tiverem uma pergunta muito específica sobre o tema, o Q-System principalmente, né, ele juntamente com 2 outros autores são os pais do Q-System, a última resposta que ele deu sobre o tema, sobre GSI, ele respondeu na verdade, olha aí. Ele foi em 2 de novembro, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, 11 de novembro, tá? Então ele tá bem ativo na comunidade científica. Interessante compartilhar isso com vocês, tá? Eu queria também agradecer as notas e os slides, tá? Que também serviram de base do professor Clóvis Gonzatti. Ele é professor na URGS, tá? Ele é geólogo, geotécnico, acho que ele é doutor nessa área, tá? Um material bem bacana que ele disponibilizou aí. E a professora Ângela Graef, tá? Então, ambos são professores na URGS e que me disponibilizaram, o Clóvis me disponibilizou o material deles sobre o assunto.
tudo bem? Então, eu queria agradecer a todos, obrigado pela atenção. Bons estudos!